A parte. Tá, vamos lá, gente. Que temos aqui sobre. Oh, Nath, peraí. O Atos me mandou uma mensagem? Mas eu não estou conseguindo abrir aqui, Atos, para ler a tua mensagem. Acho que é porque tem muita coisa aberta, eu não vou conseguir abrir. Tá, se quiseres falar depois, a gente vê. Gente, aí eu organizei essa primeira parte, porque quem vai fazer a parte de ver a resolução das questões a Cláudia mais tarde. Aí eu vou começar fazendo uma introdução em linhas gerais sobre o que se trata. Mas o que se trata aqui sobre a prova teórica, tá? Aí eu organizei aqui naquele formato de frequently asked questions, que geralmente a gente se pergunta sobre a prova, né? Então, eu fiz essas 10 perguntas aqui, que seria o que é o ENAD, qual a relação do ENAD com o PND, por que que eu preciso fazer o ENAD, o que acontece se eu faltar no dia da prova, quantas vezes eu preciso fazer o ENAD, a nota do ENAD conta para minha formatura, para o meu histórico, como é o formato da prova, o que é o questionário do estudante e quando e onde será o ENAD 2025 e onde eu posso consultar informações oficiais. Então, eu vou fazer as respostas dessas 10, só que se alguém tiver mais alguma outra pergunta além dessas 10, a gente pode, na medida do possível, se eu souber a resposta, eu respondo. Se eu não souber, eu procuro saber, tentar descobrir, para tentar ajudar, né? Então, primeiro, o que que é o ENAD? O ENAD aqui é o que é a abreviação de Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Não é uma coisa muito nova, porque começou lá em 2004, ainda ali no governo Lula, que quando aconteceu a criação dos sinais. Foi criado o SINAIS, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, e junto com a criação dele, já que esse ensino superior passaria a ser avaliado, criou-se uma prova para fazer essa avaliação, que chamamos até hoje de ENAD. E o ENAD são incluídos para fazer parte aqui quem está no final do primeiro ano do curso em quem está no último ano do curso. Mas na maioria das vezes vocês não vão ficar nem sabendo que vocês foram incluídos no ENAD no primeiro ano do curso, porque quem é inscrito no ENAD porque você foi incluído no primeiro ano do seu curso, o aluno não fica sabendo porque ele não precisa fazer nada. Só quem faz alguma coisa é o coordenador do curso que vai inscrever só para registrar que você está começando o curso ali naquele ano. Mas você não precisa fazer prova, não precisa fazer nenhum tipo de avaliação. Só quem faz é quem é inscrito no ENAD no último ano do curso, que é o caso aqui de vocês que vão fazer a prova teórica. E quem faz a prova a essas pessoas é atribuído um conceito numa escala de 5 níveis. Então, você pode tirar ali de 1 a 5 na sua nota. E essa nota, ela acaba sendo influenciando também na avaliação do curso, porque se o curso tem uma nota geral de todos os alunos que fizeram menor de 2 ou menos, esse curso ele é fechado pelo MEC. Aí depois do que é o ENAD, tem a relação do ENAD com o PND. O PND, eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar, que é a Prova Nacional Docente. E essa Prova Nacional Docente, ela foi criada no mesmo decreto da criação do programa Mais Professores, que é aquela prova que o pessoal já fala muito em rede social, que pode ser que ela venha a substituir os concursos para as licenciaturas, né, que as prefeituras ou os estados eles podem passar a aderir o PND
como processo seletivo ou não. Vai deles escolherem, né? Então, o ENAD e o PNED são a mesma prova. E tanto que eles vão ser aplicados também no mesmo dia. Todo mundo vai fazer prova lá, dia 26 de outubro. E a diferença é que quando você faz o ENAD e no mesmo ano em que acontece o PND, que é agora a partir de 2025, e a Unifespa inscreve você como aluno da Unifespa para fazer o ENAD, você vai fazer a prova e não vai pagar a taxa de inscrição, que é essa taxa de R$ 85, que todas as outras pessoas que querem fazer o PND têm que pagar a taxa, a não ser que você possa pedir isenção. Então, quando você estiver lá fazendo a sua prova, você, para contar como pontuação para o PND, se você quiser usar depois, mas lá na frente, no futuro, depois que você se formar, você tem que, quando preencher o seu questionário, lá vai ter uma opção para você dizer se você quer usar a nota para o processo seletivo. Se você marcar que sim, aí sim a sua nota vai valer tanto como ENAD como PND, vale para as duas coisas. Se você não marcou isso, não vai valer, tá? Então, quando você estiver lá fazendo a sua prova e pensar que não serve para nada, que não vai lhe ajudar em coisa alguma, lembre que você está economizando R$ 85, que você pagaria para fazer o PND e não vai precisar pagar. E por que que precisa fazer o ENAD? Porque o ENAD ele não é opcional, ele é uma coisa obrigatória para todos os cursos que estão sendo avaliados naquele ciclo, que seria para as graduações em geral. Mas a partir do ano passado, de 2024, o ENAD passou a ser anual para alguns casos específicos, que são os cursos de licenciatura, que é letras em inglês aqui na Unifesp, é uma licenciatura, e também para os cursos de medicina. Então, as outras graduações são avaliadas a cada período de tempo, geral, em alguns anos sim, outros não, mas todo mundo que agora que faz licenciatura e que faz medicina tem que fazer o ENAD todo ano. E ele é obrigatório para você poder manter a regularidade ali nos sinais, que vocês lembram, é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. E se você tiver irregular nos sinais, ou seja, se você não fizer a prova, você não pode colar grau até que você regularize a sua situação, que para regularizar é fazendo a prova. Vamos falar das exceções daqui a pouco. E que seria o que que acontece se faltar no dia da prova, porque inscrito vocês todos já estão, né? E teria, se acontecer alguma situação em que você não pôde fazer a prova, precisou faltar. Se você não fizer a prova, automaticamente fica em situação irregular junto aos sinais. E não pode colar grau até que você regularize a sua situação. E se for casos de doença e outras situações como luto, falecimento de alguém da família, ou se acontecer de ter greve de ônibus na cidade no dia e não ter como ter ter locomoção, aí o INEP pode aceitar uma justificativa de ausência, né? Não é por qualquer motivo, eu acordei atrasada. O INEP não vai aceitar isso como justificativa de ausência. E essa ausência ela precisa ser comprovada. Se for doença, tem que ter um atestado médico, ou pelo menos uma declaração de que você compareceu ali ao atendimento médico. E precisa também você fazer essa justificativa para o INEP dentro de um prazo. O prazo está no próximo slide, eu vou mostrar. E essa justificativa, se ela for aceita, você passa a ficar regular dentro do sistema dos sinais. E
E se acontecer de você mandou a justificativa e o INEP não aceitou, não se encaixa lá dentro do que o INEP considera como justificável para você não fazer a prova, aí você vai ter que fazer o ENAD de novo em 2026. Vai ter que esperar. Ainda que você diga, seja uma situação de, eu acabei o curso inteiro, eu poderia formar colar grau já junto com a turma 2022, que vai concluir no primeiro semestre de 2026. Aí lembra que o ENAD é só no segundo semestre. Então, vai ser provavelmente só em outubro de 2026. Aí vai ter que esperar. Então, é uma coisa que tem que levar com seriedade e, a não ser que seja em último caso, não faltem, tá? Porque a gente nunca sabe se o INEP vai aceitar ou não a justificativa. Aí vamos ver aqui o prazo para a justificativa. A justificativa, quando é você que faltou, né? Você que não pôde fazer a prova, é o próprio aluno que vai colocar lá no site, no sistema do ENAD, a sua justificativa. E lembra, a prova é em outubro e o sistema abre para você colocar a justificativa a partir do dia 13 de dezembro e fica aberto até 18 de janeiro. E se perder esse prazo, perdeu, né? Então, lembrem de, se for justificar, coloca dentro do prazo e não esqueçam de colocar a justificativa, porque não abre de novo para se alguém deixar de colocar a justificativa lá. E aqui, de quantas vezes precisa fazer milagre? O ENAD agora, desde quando ele se tornou obrigatório para a licenciatura, ele tem duas partes, que é a avaliação prática e a avaliação teórica. A avaliação teórica é o que vai acontecer agora em outubro. A avaliação prática só vai fazer quem ainda está fazendo estágio supervisionado, que a recomendação é que aconteça no último estágio. Então, quem é da turma 2022 vai fazer a avaliação prática no primeiro semestre do ano que vem, quando estiver fazendo o estágio. E quem já concluiu todo o curso, ou que pelo menos ainda não defendeu o TCC, mas só que já concluiu todos os estágios, aí não faz mais avaliação prática, tá? Faz só avaliação teórica. A avaliação teórica vai ficar, você vai fazer agora, em 2025, só que se chegar 2026, no segundo semestre, a inscrição para o ENAD acontece, a coordenação do curso inscreve vocês no primeiro semestre do ano. Então, no primeiro semestre de 2026, todo mundo que tiver com status de concluinte, que é isso daqui, ter 80% do curso ou mais concluído, vai ser inscrito no ENAD, a não ser que você tenha probabilidade de concluir o curso ainda no primeiro semestre, que é o quê? Quem está lá na turma 2022 e vai conseguir defender o TCC ainda no primeiro semestre. Então, quem está nessa situação não vai ser inscrito no ENAD de novo, 2026. Mas quem a gente conversa, geralmente conversa com os orientadores e vê quem tem a chance de concluir o TCC e defender ainda no primeiro semestre. Quem não tiver, todo o restante vai ser inscrito no ENAD 2026, junto com a turma 2023, que vai ser a turma que vai estar com status de concluinte, tá? E tem que ter atenção com isso daqui, que aluno trancado não é inscrito no ENAD. A turma 2022, eu acredito que não vai ter ninguém trancado, porque vocês vão estar fazendo as disciplinas. Mas quem é das turmas anteriores e que às vezes acontece alguma coisa e não se inscreve nem na disciplina de investigação científica 2 e nem na monografia, que é a orientação do TCC, você fica trancado. E se você estiver trancado, a coordenação do curso não inscreve você no INAD.
E se você não for inscrito no ENAD 2026 e defender o TCC só no segundo semestre, não tem como colar grau, porque você não vai ter o ENAD. O fato de você ter feito o ENAD agora em 2025 não garante que você colhe grau lá para 2026. Para 2026, com exceção de quem já vai concluir no primeiro semestre, quem ficar no segundo semestre vai fazer o ENAD de novo, tá? Então, se você não quer fazer o ENAD de novo ano que vem, conclua o curso até o primeiro semestre de 2026, junto com a turma 2022. E aqui a nota do ENAD, o que que acontece com ela? Tem duas situações. A nota individual que você vai tirar e essa nota individual, que é a que cada um obtém, não interfere na sua média de nota, ninguém vai deixar, ainda que você chegue lá e entregue a sua prova em branco, você vai se formar do mesmo jeito, só que essa nota, ela consta no seu histórico escolar, tá? Então, tenha cuidado com isso se você não quer, de certa forma, sujar o histórico com uma nota baixa. É bom a gente ter uma nota boa no ENAD também, porque a nota do ENAD vai estar lá no seu histórico. A nota de todos os ENADs que você fizer. E a nota que todo mundo obtém como resultado coletivo, por exemplo, todo mundo que está inscrito agora que vai fazer o ENAD 2025. Tem o cálculo da média da nota que os alunos obtiveram, e essa média ela influencia na avaliação institucional, no caso, a avaliação da Unifespa, e também nos indicadores de qualidade do curso, tá? Então, é uma nota atribuída ao curso de letras em inglês, de acordo com a nota que a maioria que vocês tiverem na prova. A cada ano essa nota vai mudando, porque o ENAD agora é anual. E como que é o formato da prova? A prova ela é dividida em formação geral e componente específico. A formação geral ela é comum para todas as licenciaturas, então independe de quem faz licenciatura em matemática, física, biologia, em português, e vocês também que são do inglês, é comum para todo mundo. Nessa formação geral tem 10 questões, 8 de múltipla escolha e duas que são discursivas. As questões discursivas, elas são situações, problema e estudos de caso que vai estar lá para você discorrer sobre eles. Vai ter o comando lá explicando o que que é para fazer. E também tem o componente específico, que para vocês vai ser o do inglês, tá? A formação geral é toda em português. O componente específico que é em inglês. E o componente específico são 10 questões, tá? E três delas discursivas e a maioria, as outras 27, são de múltipla escolha. E tem lá, quando você entra na plataforma lá da prova do ENAD, que você precisa entrar para responder esse questionário do estudante. Quando você entra, Estou estudando. Ei, vai pra lá. alguém falou alguma coisa, eu não entendi. Peraí, deixa eu voltar para cá. Era alguma coisa que eu preciso responder? Não? Tá, então deixa eu voltar aqui. Professora, não fui eu aquela hora, mas eu queria perguntar de novo. É, quantas questões específicas mesmo? Deixa eu voltar lá, que eu saí aqui de onde era. Voltando. Aqui, componentes específicos são 30 e formação geral são 10. Ok, obrigada. Uhum, ok. Esse slide eu vou mandar para vocês depois, gente. No final eu já mando para vocês hoje ainda. Quando você entra lá no site, Professora, por favor. gente, está acontecendo alguma coisa que eu não estou ouvindo direito o que vocês estão falando. Eu sei que alguém falou alguma coisa, mas eu não entendi.
Não, não era nada. Eu posso continuar? Peraí, alguém. Ah, para mandar a gravação. Não, sim, a gravação também. Eu vou mandar o slide e a gravação. Por isso que a gente está gravando. Tá, o que que tem aqui? Quando você entra lá no site onde vocês foram cadastrados para fazer o ENAD, uma das coisas que aparece lá é esse questionário do estudante. A prova é obrigatória, mas o questionário do estudante também é, tá? Então, e é obrigatório você responder esse questionário antes da prova. Não adianta ir fazer a prova sem ter respondido o questionário, tá? Porque se você, ainda que você faça a prova, você pode fechar a prova, acertar tudo. Você fica irregular nos sinais se você não responder o questionário, tá? O questionário é obrigatório. E esse questionário, basicamente, eles perguntam. Eu vi que a maioria de vocês já respondeu. Eles perguntam sobre a infraestrutura da universidade, sobre o corpo docente, tá? E também, se acontecer de você precisar faltar no dia da prova, ainda que seja uma ausência justificável, e se você depois, se você não responder o questionário, o sistema não deixa você colocar a sua justificativa, tá? Então, se tiver justificativa, pode deixar até de fazer a prova, mas não deixa de fazer o questionário, porque você não consegue colocar a justificativa depois. Gente, a Iane falou que como é que responde? Gente, é porque o que aparece para vocês é diferente do que aparece para mim. Se alguém já respondeu e puder explicar para a Iane como é que responde, eu agradeço, porque eu não vou saber explicar porque a minha plataforma é diferente da de vocês. É aquele que aparece no momento da inscrição? Isso, que pergunta o que é que tem na universidade, os professores, como é que são, Alguém já respondeu esse? Eu vi, a maioria de vocês já tinha respondido, é que eu não tenho a lista aqui de quem Eu acho respondeu. que sim, só não tenho certeza. Mas a primeira coisa logo Mas que aparece? esse questionário é no ato da inscrição, antes da gente se inscrever, aparece lá o questionário perguntando o que mais. Isso. Inscrição de quê? Então, porque quando vocês foram avisados que o Rangel inscreveu vocês e que vocês tinham que entrar lá no sistema do ENAD, né? Então, a inscrição, o início de tudo, quem fez foi o Rangel que inscreveu vocês lá. Aí depois vocês entram lá no sistema que tem que responder esse questionário. Lá, o mesmo lugar onde tem o local da prova, o horário da prova. Professora, porque a gente precisa, ela falou inscrição porque a gente precisa confirmar essa inscrição. Quando a gente Isso. entra no ENAD, nós precisamos confirmar essa inscrição. E mesmo que você não responda na hora o questionário, tem lá uma opção também para você, mesmo depois de você fazer o seu cadastro, confirmando que você vai participar, tem um lugar também que você pode ir lá depois e colocar assim, responder questionário. Só que acho que tem um período também, até que dia você pode responder esse questionário. Eu não sei se já fechou Não, ele essa fica bastante informação. tempo. Ele fica até antes da prova lá para responder. Só não deixa muito para cima da hora, que eu acho que vocês já devem ter percebido que o negócio ali de vez em quando trava e ninguém consegue fazer nada ali. Eu acho até que você pode modificar suas respostas depois, porque se eu não me engano, eu fui entrar para tentar consultar local e eu vi esse questionário de novo e ele era editável. Sim, ele é editado. Sim, pode mudar. Tá? Isso, se alguém tiver. A Yane está pedindo para alguém mandar o link, alguém manda lá no grupo para a Yane. Yane, mas se colocar no Google, ENAD 2025, é um dos primeiros que vai aparecer lá, que é o mesmo site para todo mundo, para de todos os cursos. Tá? Só certifiquem-se que todo mundo respondeu, que esse daqui é o principal, porque sem ele nem fazer a prova não adianta. E também não deixa colocar a justificativa depois. E quando que é o ENAD?
como eu mencionei lá no começo, o ENAD é dia 26 de outubro, no domingo, tá? No Brasil inteiro. Mas tomem cuidado que vocês podem, às vezes, conhecer gente de outros cursos que vão fazer ENAD em dias diferentes. Porque, por exemplo, quem é de medicina é antes, já foi, é dia 9 de outubro, e os cursos de bacharelado em novembro, tá? Mas o de vocês é agora em outubro. Então não vai pensar de que meu primo vai fazer em novembro, então o meu também em novembro. Não é. Licenciatura é todo mundo dia 26 de outubro. E o horário e o local de prova só aparece para vocês lá no cartão de confirmação que tem lá no mesmo sistema onde tem o questionário. Não adianta mandar e-mail lá para daquele endereço da Falesp perguntando onde é a minha prova, porque eu não tenho como consultar isso. Porque o lugar que cada um vai fazer a prova pode mudar, pode ser que não seja o mesmo lugar para todo mundo, né? Agora deixa eu voltar que eu saí aqui. E a última pergunta que tem, onde tem as informações oficiais, que é aqui nesse site. Nesse site tem todas as informações das provas para licenciatura, tem as provas anteriores que vocês podem baixar para ver como é que é. Tem tudo explicando como que é a parte da teórica, como é a parte da prática. Mas a parte da prática e a turma 2022 que vai fazer ano que vem, eu vou explicar ainda com mais detalhes. Agora a gente tem que se preocupar só em fazer a teórica, tá? A prática, vamos fazer só no ano que vem. E só quem está fazendo estágio. Quem já concluiu o estágio não faz a prática, tá? E alguma outra dúvida que você viu lá no material, ou viu nos editais e não entendeu, pode sempre procurar, né, a coordenação do curso, que no caso sou eu, mas eu peço para vocês, gente, que manda qualquer dúvida sobre ENAD, manda para o e-mail da Falete, tá? Não manda para o meu mesmo, da Unifesp, manda para o e-mail da Falete, que lá a gente concentra melhor e organiza as dúvidas que vêm saindo e é mais fácil de responder todo mundo por lá as coisas que são demanda da direção da coordenação da faculdade, tá? E mais alguma outra coisa que não tenha sido mencionado aqui, que vocês queiram perguntar, ou não? Deu para entender em linhas gerais de como que vai acontecer? Entendeu? Gente, então eu Não vou. me surgiu nenhuma dúvida, professora. Eu acho que é isso. Tá. Aí agora a gente vai ter um momento que vai ser com a Cláudia, e ela disse que vai ser no Meet, né? Porque ela não conseguiu entrar aqui.